Oi, gente, tudo bom? Nesse vídeo aqui, a gente vai falar sobre as mitocôndrias, os cloroplastos e a teoria da endossimbiose. Então, aqui, ó, quando você olha então para a célula, você precisa conseguir reconhecer que esses bastõezinhos aqui, ó, lembrando mais ou menos feijões, são as mitocôndrias. Eu sei que é mitocôndria sem nenhuma dúvida, porque eu vejo aqui, ó, o esqueminha de membranas duplas. Então, vamos lá. Então a gente tem que saber que as mitocôndrias, elas têm membranas duplas, tem sempre uma membrana externa e a membrana interna. Repara que a membrana interna, ela é toda dobrada. Ela se dobra assim, ó, formando as cristas mitocondriais. Então sempre duas membranas, externa e interna. A função da mitocôndria é promover a respiração celular. E durante a respiração celular, a célula fabrica ATP, que é a moeda energética da célula. Então lembra que o processo de respiração tem como função fornecer para a célula energia. E aí então isso acontece dentro das mitocôndrias. Portanto, toda célula eucariótica que respira porque tem mitocôndrias. E aqui, ó, uma particularidade das mitocôndrias é que as mitocôndrias têm o seu próprio DNA, o seu próprio RNA, porque se ela tem DNA, ela consegue produzir RNA. Se ela produz o RNA, ela consegue produzir proteínas. Ela tem os próprios ribossomos. E além disso, ela se duplica dentro da célula. Daí se fala, é como se ela mesma fosse uma minicélula, porque ela tem DNA, ela tem ribossomo, ela faz síntese proteica e ela se duplica lá dentro. Daí sim, é isso mesmo. Então, Lee Margulis falou pra gente que mitocôndrias foram no passado bactérias de vida livre que num determinado momento foram englobadas por células maiores e passaram a viver lá dentro. Daí elas deram origem às mitocôndrias atuais. Então a gente sabe que mitocôndrias foram bactérias de vida livre no passado que respiravam e aí agora elas vivem dentro das células e deram origem às mitocôndrias. E aqui, ó, quando a gente olha então para a estrutura zona da mitocôndria, a gente vê que existe então, né, as duas membranas que eu comentei, todo o DNA vai ficar aqui no meio, RNA, síntese proteica, tudo aqui. E esse material de preenchimento da mitocôndria é chamado de matriz mitocondrial. Então é como se a matriz mitocondrial fosse ali, entre aspas, o hialoplasma da célula. Hialoplasma não é material de preenchimento da célula? E aí, então, essa organela tem esse material de preenchimento que é a matriz mitocondrial. Joia? Aí eu pus aqui para vocês uma observação, ó, que como a mitocôndria está relacionada à respiração que gera energia para a célula, células muito ativas têm muitas mitocôndrias. E essas mitocôndrias têm muitas cristas, porque aqui nas cristas fica uma coisa super importante que vai auxiliar no processo da respiração. Mas a gente vai estudar mais para frente, tá? E aqui agora o cloroplasto, ó. Então tá aqui uma célula vegetal, tá aqui o grande vacúolo, e aqui você vê essas coisinhas verdes que são cloroplasto. Bom, o cloroplasto é verde porque ele tem um pigmento lá dentro chamado clorofila. A clorofila é verde. E a função do cloroplasto é fazer a fotossíntese. Ai, e tá, pra quê? O que é isso? A fotossíntese é um processo onde a planta absorve a energia luminosa e ela consegue produzir alimento orgânico, produzir glicose. Então, a função do cloroplasto é produzir para a célula alimento orgânico, é produzir glicose através desse processo chamado fotossíntese. E aí repara que ó, ele também tem duas membranas, a membrana externa e a membrana interna. Ele também tem DNA. E aí ele também produz RNA. E aí ele também produz proteínas. E ele também tem os próprios ribossomos. E ele também se duplica dentro da célula. Daí você fala, é igual a mitocôndria? Sim, é igual a mitocôndria. Então a gente sabe que os cloroplastos, num passado distante, também foram bactérias de vida livre. No caso, cianobactérias. E estas cianobactérias, lá no passado longínquo, foram englobadas por células eucarióticas e passaram a viver dentro delas. E essa ideia de que tanto as mitocôndrias quanto os cloroplastos foram bactérias de vida livre que no momento foram englobadas por células e passaram a viver lá dentro, isso se chama teoria da endossimbiose. Quem propôs foi uma cientista e tal, é a Lynn Margulis, uma mulher. Então ela falou pra gente que, olha, essas organelas eram bactérias
e passaram a viver dentro das células. Então hoje você não pode falar que o cloroplasto é uma bactéria, a mesma coisa para a mitocôndria, mas você sabe que essas organelas tiveram essa origem lá, desse modo. Aqui uma imagem super bonita mostrando isso para você, tá vendo? Uma célula eucariótica. E aqui, ó, a bactéria que deu origem à mitocôndria, elas fizeram uma fusão. E aí, então, a bactéria passou a viver dentro da célula eucariótica, originando a mitocôndria. Aí aqui eu coloquei para você bonitinho, tá bom? Então, qual que é a ideia? Se a gente pensar que isso aconteceu lá no passado e se manteve, é porque isso trouxe alguma vantagem. Então, é importante que a gente pense nas vantagens. Por que será que isso foi bom para a célula menor? Por que será que isso foi bom para a célula maior? Daí você pensa, bom, para a célula pequenininha, estar dentro de alguém maior é bom porque isso te dá proteção. Então, essa foi uma das vantagens. Então, aquela célula aeróbia, aquela célula que respirava, aquela bactéria lá, ela ficou protegida ao estar dentro da maior zona. E uma outra vantagem foi que agora ela não precisava se preocupar em ingerir alimento, porque a célula maior zona tinha essa preocupação, a célula maior zona dá um jeito de obter alimento e fornece para a pequenininha. Então, repetindo, as vantagens para aquela célula pequenininha lá dentro foram duas. Lá dentro ela está protegida e lá ela recebe alimento. A vantagem em contrapartida para a célula maior foi que antes, quando ela não tinha feito essa associação, ela obtinha energia através de um processo chamado fermentação. E a fermentação não é um processo muito eficaz, ele não tem uma grande eficiência. A partir do momento que essa associação acontece, agora essa célula maior passa a obter energia pela respiração, um processo muito mais eficiente. Então, essa seria a grande vantagem para a célula maior, obter energia agora pela respiração, que aquela célula pequenininha está fazendo lá dentro. E a gente sempre tem que pensar, então, tá, como é que a gente sabe que isso aconteceu? Como é que a Lynn sacou isso daí? É porque ela observou essas evidências. Pô, a organela tem DNA próprio, tem ribossomo próprio, sintetiza proteína e se duplica? É porque ela no passado era uma célula. E tem uma outra questão importante aqui. Ribossomo de célula procariótica é diferente de célula eucariótica. E a organização do DNA também. Porque, saca só, se fosse igual, alguém poderia pensar assim, ah, sei lá, o ribossomo que estava lá no hialoplasma entrou na mitocôndria. Ou então, ah, o DNA que estava lá no núcleo da célula entrou na mitocôndria. Só que a gente sabe que não é esse o caso, porque o DNA que está dentro da mitocôndria e o ribossomo que está dentro da mitocôndria são ribossomos e DNA específicos de células procarióticas. Você só encontra aquilo em bactérias. E está lá dentro da célula que é eucariótica. Então é porque isso já estava presente lá nessa mitocôndria antes. Entende? Chique, não é? E aí, gente, olha que imagem bonitona te mostrando o processo da endossimbiose que deu origem às mitocôndrias. Olha lá, ó, uma bactéria aeróbia, porque ela respirava, e aqui uma célula eucariótica, olha o núcleo, só que ela era anaeróbia, ela não respirava, ela só fermentava. Daí houve então essa simbiose e essa célula menorzinha passou a viver dentro da maior zona, tendo dado origem, portanto, as mitocôndrias. Então tá aqui, vantagem para essa célula pequenininha vivendo aqui dentro. Ela está protegida e ela obtém alimento da maior zona. Vantagem para a célula maior zona, ela consegue respirar agora porque ela tem alguém dentro dela que respira. Ah, e quais são as evidências para este processo? Então é o fato das mitocôndrias terem o próprio DNA, os próprios ribossomos, sintetizarem as próprias proteínas e se duplicarem lá dentro. Quer mais evidência que isso? E aí, minha gente, dá uma olhada aqui que bacana. Não sei se você já ouviu dizer que as mitocôndrias são de origem materna. Estava marcado lá no slide sobre mitocôndria, não sei se você reparou. Olha aqui que da hora. A gente está mostrando aqui nessa imagem que todo o DNA mitocondrial desse mocinho veio da mãe dele. Todo o DNA mitocondrial dela veio da mãe dela. Todo o DNA mitocondrial da mãe dela veio da mãe dela. Então, mostrando que existe uma linhagem materna de transferência de DNA mitocondrial. Esse indivíduo aqui, ó, ele não tem DNA mitocondrial de nenhum desses outros indivíduos. Qual que seria a explicação para isso? No momento da fecundação, você tem o óvulo, que é o gameta feminino, e está cheio de mitocôndria.
E aí você tem o espermatozoide vindo, que é o gameta masculino. Quando o gameta masculino fecunda o óvulo, a única coisa do gameta masculino que entra ali no óvulo é o núcleo do espermatozoide. Ele também tem mitocôndrias, só que as mitocôndrias dele estão lá próximas ao flagelo. Então acaba que quando você tem o zigoto, as mitocôndrias que estão ali são provenientes do óvulo e não do espermatozoide. Então por isso que tradicionalmente a gente diz que, olha, não importa o teu sexo, todas as mitocôndrias que você tem vieram da tua mãe. E todas essas mitocôndrias vieram da tua avó materna, que vieram da tua bisavó materna, tá bom? Só vou fazer uma observação, porque isso daí ainda está sendo bastante discutido e eu já vi alguma coisa, parece que mostrando que às vezes pode não ser muito bem assim, tá? Então fica atento. E aqui, ó, essa imagem só está contrapondo, te mostrando que quando você fala de DNA nuclear, que está lá no núcleo da célula, aí você recebe metade de cada um dos pais. Então, ó, metade do DNA do núcleo das tuas células veio da tua mãe, a outra metade do teu pai. E aí, quando você olha para eles, a mesma coisa. Para cada indivíduo, metade veio da mãe, metade veio do pai. Então, com relação ao DNA nuclear, esse carinha tem um pouco de gene de todo mundo que está aqui, ó, na ancestralidade. Agora, de DNA mitocondrial, não. Só ele da origem materna. Joia? Então, aqui, ó, falando agora das vantagens dessa questão da endossimbiose para o cloroplasto. Porque a gente falou com relação às mitocôndrias. Mas assim, ó, é basicamente a mesma ideia. Se você for pensar, aquela célula maiorzona, ela não fazia fotossíntese. Quem faz fotossíntese era aquela pequenininha, que foi lá englobada. Então, a vantagem para a célula maior é que agora ela consegue obter alimento. Ela não precisa mais se preocupar em comer, porque dentro dela tem uma coisinha que faz fotossíntese. Então, essa seria a grande vantagem para a célula maior. E para a célula pequenininha, ela está ali dentro protegida. Antes, qualquer célula maior que ela poderia comê-la. Agora não, para alguém comê-la, tem que comer a célula maior, que está por fora dela. Beleza? E as evidências que mostram pra gente a teoria da endossimbiose aqui para o cloroplasto são exatamente as mesmas lá com relação às mitocôndrias. E por fim, essa imagem bonitona para te mostrar que, ó, você tinha aqui células eucarióticas. Em algum momento do processo evolutivo, uma célula eucariótica que fermentava englobou uma célula procariótica que já respirava. E essa célula procariótica que respirava deu origem à mitocôndria. Então, olha aqui que bacana. Então, hoje temos células eucarióticas com mitocôndrias. Só que, em algum momento, você teve uma segunda endossimbiose, onde essa célula aqui, que já tinha mitocôndrias, se associou a um outro tipo de célula procariótica. Agora, as cianobactérias que faziam fotossíntese. E aí, essa cianobactéria teria dado, então, origem ao cloroplasto. Então, repara que essa célula aqui, ó, seria a linhagem que deu origem às algas e às plantas. Porque algas e plantas têm tanto cloroplasto quanto mitocôndria. E agora, essa linhagem aqui, ó, seria a que deu origem, por exemplo, aos animais. Animais não têm cloroplastos, só tem as mitocôndrias. Então, essa teoria da endossimbiose explica pra gente a origem tanto das mitocôndrias quanto dos cloroplastos. Foi proposto pela Lynn Margulis, e aí então a gente sabe que eram bactérias de vida livre que passaram a viver dentro de células maiores. E é isso por enquanto. Até já!